Ok, pessoal, nossa aula está sendo gravada. Vamos dar início à nossa aula de filosofia. A aula de hoje será revisão e correção da atividade que foi aplicada na semana passada, ok? Em filosofia, nós estamos ainda na introdução, né, que é um capítulo de introdução que tem no livro de vocês. E esse capítulo de introdução, ele vem trazendo os conceitos básicos, né, sobre o que é filosofia, a função da filosofia. E eu fiz algumas questões relacionadas a esse conteúdo. E a primeira questão que eu coloquei para vocês foi uma questão de reflexão, né? Vocês lembram? Uma questão para refletir, né? Onde eu perguntei alguma coisa da realidade já lhe causou admiração ou estranhamento? Vocês lembram dessa questão? Sim. Sim. Bom, gente, não tem uma resposta, né? Não tem como eu corrigir essa questão dando uma resposta aqui para vocês, porque é uma resposta de cunho pessoal, né? Então, é a perspectiva de vocês em relação a isso. E por que eu coloco essas questões de reflexão? Porque é com o que a filosofia trabalha. Ela trabalha com reflexão, com pensamento questionador. A ideia da filosofia é levar você a pensar sobre as coisas, a você desenvolver suas próprias ideias, e não você ser uma pessoa que é manipulada pelos outros ou seguir tudo que as outras pessoas dizem. Não. A ideia da filosofia é levar você a pensar, levar você a refletir sobre as coisas. Então, essa questão, né, quando eu coloquei sobre estranhar algo da realidade, é quando você observa algo e você se questiona sobre aquilo. Você tem um comportamento similar ao comportamento de uma criança. Uma criança, quando ela está aprendendo sobre as coisas, né, a grande maioria costuma perguntar sobre tudo, né? O que é isso? O porquê disso? Por que isso? Mas o que é isso? Né? As crianças perguntam muito o que é as coisas, porque elas olham, aquilo é estranho para elas. Então, elas perguntam o que é aquilo. O que é isso? Por que disso? Então, essas perguntas, elas são fundamentais para a filosofia. Então, quando você tem um estranhamento sobre algo à sua volta, aquilo vai lhe levar a pensar sobre aquilo e, dessa forma, obter conhecimento. Então, essa é a função da filosofia. E lá na frente, essa ação de pensar, de refletir, de buscar escrever seu pensamento, vai lhe ajudar quando você chegar no terceiro ano, que você for fazer redação para o Enem, para vestibular. Então, é importante já buscar desenvolver essa atitude de aprender a passar seus pensamentos para o papel, né? E fazer isso da forma correta, né? Então, é algo que você vai ganhando prática com o passar do tempo, né? Você tem que ir fazendo para você aprender. Então, essa pergunta já foi uma pergunta para estimular vocês, né, a refletir, né, e buscar colocar suas ideias, né, de forma escrita. E aí eu coloquei outra pergunta também, né, o que você entende por filosofia, né? Porque muitas vezes a gente escuta falar da filosofia, mas não para pensar o que você entende sobre isso, né? O que eu entendo. Se uma pessoa me pergunta o que é a filosofia, o que é que eu vou responder? Lembrando que eu falei na aula passada o significado da palavra, né? Filosofia significa amor à sabedoria. Mas o que é a filosofia? Esse é apenas a tradução da palavra para a nossa língua.
Mas o que é a filosofia? Né? Para que ela serve de fato? Né? Então, é uma pergunta que vai levar você a refletir, porque muitas vezes as pessoas falam assim, tal pessoa está filosofando, ou então essa é a filosofia da empresa tal, ou fala, essa é a minha filosofia de vida. O que a pessoa quer dizer quando ela fala que essa é a sua filosofia de vida? Né? A filosofia ela vai estar relacionada com o quê? É uma resposta bem complexa. Por quê? Porque a filosofia ela vai estar relacionada com tudo e, ao mesmo tempo, é algo que não vai ter uma praticidade como a própria ciência. Porque a filosofia ela vai estar trabalhando mais com a questão realmente das ideias, do pensamento, da reflexão. E sem isso não existiria ciência, não existiria nada, porque a ciência começa de um pensamento. Quando uma pessoa pensou, como é que o corpo humano funciona? E aí resolveu abrir o corpo de um cadáver para estudar. E quando abriu o corpo do cadáver, percebeu que existiam vários tipos de órgãos lá dentro. E aí estudar cada um desses órgãos de forma separada, descobrir o que é que cada um faz. E tudo isso começou a partir de quê? Do questionamento, da reflexão, da pergunta, o que é isso, para que é que isso serve? E é por meio desse pensamento filosófico que a gente tem tudo o que a gente tem hoje. E isso é algo que a gente não pode deixar morrer. Infelizmente, as pessoas hoje estão muito acostumadas a memorizar as coisas e não param para pensar. E aí, qual é o problema de não pensar? Se não pensa, não surge conhecimento novo. Aí fica preso apenas àquilo que já existe. Então, é importante a gente estimular o nosso pensamento. E agora nós vamos para as questões. Gente, essas questões, vocês tiveram dificuldade em responder? Não. Eu não. Não. Não? Não tive dificuldade nenhuma. Só nenhuma? Certo. Gente, essas questões são questões estilo as questões do Enem. Alguém já pegou alguma prova do Enem? Já olhou alguma questão? Já. Não. Já. Já, Não. Não. Eu não. A maioria não, né? Bom, gente, as questões do Enem, todas elas são assim. Vem um enunciado, que é enunciado? É esse textinho em cima, e vem as alternativas para você marcar qual é a alternativa certa. E aí, essas questões do Enem, muitas vezes elas trazem textos maiores, às vezes elas relacionam um texto que nem é do próprio filósofo, às vezes é um texto de literatura, mas acaba comparando com a ideia do filósofo. Então, o Enem ele trabalha com questões nesse estilo. E desde o primeiro ano, eu sempre gosto de aplicar esse tipo de questão para o aluno já ir treinando e já ir pegando prática em responder questões assim. Então, aqui nós temos a nossa questão, né? Assim como as plantas, o ser humano se nutre, cresce e se desenvolve. Assim como os outros animais, ele percebe o ambiente à sua volta por meio dos órgãos dos sentidos. Mas, diferente das plantas e dos animais, só o ser humano desenvolve atividades racionais. Assim, o filósofo Aristóteles definia o homem como. A questão quer saber como Aristóteles definiu o homem. Como um animal racional? Sim ou não? Sim. Sim. Um selvagem racional? Não. Não. Né? Ele não definiu o homem como selvagem. Né? Ele compara aqui com os animais no sentido de quê? No sentido de observar as coisas, no sentido de se alimentar, de respirar, mas não na relação de ser selvagem, né?
A racionalidade humana já é o que tira de nós essa característica de ser um animal selvagem. Um observador natural, para ele ser um observador natural, ele não iria se diferenciar dos outros animais, né? Porque os outros animais também observam, né? Principalmente quando estão atrás de uma presa, né? Eles observam ali para conseguir pegar a sua presa para se alimentar. Defensor da natureza? Também não. A gente vê o quê? Que muito ser humano acaba destruindo a natureza, né? Um escravo irracional? Também não. Por quê? No texto fala que ele desenvolve atividades racionais. Então, nosso gabarito, a nossa resposta está na letra A, um animal racional. Gente, ó, percebam aqui nessa questão de Aristóteles, que é um filósofo que a gente vai estudar lá na frente, mais detalhadamente sobre ele, certo? Ele, quando fala que o ser humano é um animal racional, ele está falando o quê? Que a filosofia ela usa justamente essa racionalidade, porque é isso que nos diferencia dos outros animais. Se a gente não tivesse a razão, não fôssemos capazes de ter conhecimento, a gente era igual aos outros animais. A gente não teria inventado nada, não teria criado nada, a gente não estudava, né? A gente não iria ter a linguagem como nós temos. Então, tudo isso foi desenvolvido, surgiu pelo fato de sermos seres racionais. Então, sem a racionalidade, sem o nosso pensamento, sem a nossa capacidade de refletir, nada disso existiria. A gente ia ser igual um gato, um cachorro, ia ser do mesmo jeito, certo? Só como Alan Santos. Rose, desculpe interromper a aula, mas a senhora postou em enfermagem 3 o link da aula. E era para começar 8 horas. E o que está no nosso horário. E não vai ter aula para gente nesse horário. Alan Santos Administração. de administração. Não, a aula do terceiro ano já aconteceu, de 8 horas. Eu postei o link e todas as turmas do terceiro estavam. Certo. Já teve a aula do terceiro, viu? Foi de 8 a 8h50. Aí, quando terminou, eu criei o link do primeiro ano e postei o primeiro ano. A aula do terceiro ano já aconteceu, certo? Mas diga a ela que não se preocupe, sua irmã que estava perguntando, né? Pronto, as aulas são gravadas e eu vou estar postando no grupo. Quando a gente gravar a aula, automaticamente o Google depois envia para o Drive da gente. Aí, quando chegar no meu Drive, a aula gravada, eu vou estar postando no grupo, ok? Bom, gente, então vamos lá, continuando, né? Próxima questão de filosofia. Essa aqui foi bem fácil, né, gente? Essa aqui eu já falei várias vezes para vocês, né? O termo filosofia significa originalmente o quê? Conhecimento racional, razão humana, conhecimento puro, amor à sabedoria, razão para entender a vida. Não. Amor à sabedoria. Amor à sabedoria. Amor à sabedoria. Exatamente, muito bem. Olha, o pessoal está aplicado, hein? Exatamente. Letra D, exatamente. Nosso gabarito é a letra D, amor à sabedoria, né? Que é o significado da palavra
Filosofia, né? Que é uma palavra grega, né? Aliás, são duas palavras. Filo é uma palavra e Sofia é outra palavra que foi unida formando uma palavra só. Filosofia, filosofia, né? Que é amor à sabedoria, né? Então, filo é amor ou amizade, também tem essa tradução, amor, amizade. E Sofia significa sabedoria, né? Então, amor à sabedoria. Certo? Bom, gente, essa foi a nossa última questão, né, de filosofia. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre o entendimento da filosofia, o que a filosofia procura, a função da filosofia? Ficou alguma dúvida relacionada a isso? Não. Não, né? Não. Tudo ok, Não. né? Não. Certo. Não. Então, eu vou estar agora interrompendo a nossa gravação para a gente dar início à sociologia, ok? Ok. Ok.